Boa noite, amigos da TV Com. É um prazer estar novamente com vocês. Eu gostaria de conclamar e chamar todos aí para dia 29 no Ilha Porchat Clube. Eu ainda não tive tempo de trazer o cartaz digitalizado, é uma falha minha. Na verdade, eu vou contar a verdade para vocês. Eu não sei onde eu larguei os meus pendrives, então eu esqueci de trazer. Mas o meu amigo Rick, um agitador cultural, vai fazer um evento, um salão de fotografia dia 29 no Ilha Porchat Clube. Eu gostaria de contar com a colaboração e a participação de todos nesse evento, que vai ser um evento muito bacana, tá? Programa anterior, eu estive aqui com o pessoal da Codesave, dia 23 agora, Plano Municipal de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos. Meu amigo Beto Volpe, que é o meu convidado aqui, estava reclamando da coleta seletiva. Vamos lá, vamos apertar o pessoal, vamos cobrar as coisas, que é o seguinte, tem que melhorar muito a nossa vida, e o Billy ganhou a eleição para isso aí. Está trabalhando, tem boa vontade, vamos pôr o pessoal para trabalhar. Bom, eu já falei no Beto aqui, o Beto é um dos meus convidados de hoje, eu sou fã de carteirinha do Beto Volpe. Obrigado. O Beto Volpe é tratado pelo médico dele, pelo Marcos, como Highlander, é um lutador, é um guerreiro imortal. O Beto, a história dele, ele teve um programa agora recentemente no Fantástico, que o Fantástico fez uma matéria com ele no ano passado. Ele passou por 23 cirurgias, teve câncer, fez radioterapia, quimioterapia, chegou a ser condenado pelos médicos e está aqui, ó, pulou de paraquedas no Fantástico. É um camarada que motiva milhares de pessoas aí que acabam constatando essa doença silenciosa, que é um tema que foi abandonado pela imprensa. A AIDS continua forte. Eu vou dar alguns números para o Beto aqui de assustar, na Paraíba, em Araçatuba. Então a AIDS continua aí. Ela está atingindo hoje uma população que ela não atingia de jeito nenhum. Uma grande parte disso aí, a culpa até do Viagra, que é o pessoal da terceira idade. Mas o que eu acho, Beto, eu que sou teu fã aqui, tenho tanta coisa para falar de você aqui, é que não é a AIDS que mata. Eu acho que o que mata é a falta de informação. Boa noite, obrigado pela tua presença e é uma honra eu te conhecer pessoalmente, que eu só te acompanhava aí pela internet e pela televisão. Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite para todo mundo. O que mais mata mesmo é a ignorância. Porque a ignorância traz a falta de prevenção, a ignorância traz o preconceito, a ignorância faz com que a pessoa se sinta imune a determinadas situações, dentre elas a AIDS. Hoje a gente está vendo um repique da epidemia que já estava anunciado fazia um bom tempo, né, Paulinho? Os jovens estão assim de uma maneira absurdamente, a incidência tem crescido de uma forma muito forte entre os jovens. As meninas adolescentes estão também tendo um crescimento muito sério, então é bom abrir o olho, é bom retomar, dar mais ênfase às campanhas de prevenção e também na assistência das pessoas com HIV, que está sendo banalizada, tanto que o governo federal está com uma proposta aí que já está se tornando realidade, de transferir nosso tratamento para a rede básica de saúde. Você vai ver uma mortalidade subir absurdamente. Eu tenho os números aqui, Beto, e eu estou impressionado. Eu vou apresentar para vocês aqui. Eu convidei por telefone e estava brincando com ela aqui. A Paula, ela trabalha na Secretaria de Saúde de São Vicente. Você é coordenadora lá, né, Paulinha? Na verdade eu sou responsável por um serviço que faz a prevenção. Que faz a prevenção e os testes de HIV, de sífilis, de hepatite B e C na cidade. A coordenadora, que é a Ilian, está de férias, por isso que ela não pôde estar aqui. E hoje. Lá, na verdade, não eu sei que faz parte do DST, mas na verdade vocês chamam lá de CTA, não é isso? O setor que eu trabalho é o Centro de Testagem e Aconselhamento Betim, que é um dos setores do programa de DST-AIDS. Betim, que não sou eu. Betim é o Herbert de Souza. Paula, é uma homenagem a ele. Obrigado por você ter vindo, boa noite. Eu, toda vez que eu vou no CESAL, eu passo lá na recepção. Aí tem lá o potinho com as camisinhas. Isso, exatamente. Eu acompanho o trabalho que vocês fazem de prevenção. A gente sabe das limitações de verba e tudo. E fico muito contente, principalmente porque além da AIDS,
nós temos aí a doença silenciosa do século, que é a hepatite. Talvez a hepatite esteja matando tanto ou mais que a AIDS, sem ninguém saber, né? É uma doença altamente silenciosa. E é uma honra ter você aqui. E o que você pode falar para a população de São Vicente aí sobre o trabalho do teu departamento aí, do CTA, que é fantástico aí, apesar das limitações que a gente tem hoje, e eu e o Beto vamos descer o pau no governo. A gente trouxe você só para você falar um pouquinho bem. Não no governo do Billy, no governo federal aí, que falta assistenciar vocês, né? Que você é uma pessoa de extrema competência, por isso que me indicaram para te convidar aqui. Obrigada. Então, boa noite, né, a todos, obrigada pelo convite. Assim, eu acho que a questão do diagnóstico, né, como a gente estava comentando, uma das coisas que aumenta a mortalidade é a pessoa fazer um diagnóstico tardio, aí tanto para hepatite quanto para o HIV, né. A hepatite ainda mais porque apesar de ser uma doença silenciosa, é uma doença que pode ter tratamento, pode ter cura, né. Então é muito importante que as pessoas corram atrás, façam um diagnóstico e saibam do seu status sorológico. E o que a gente faz é estimular, né, as pessoas a fazerem o teste, né? Então o teste tem lá no CTA, que é um centro específico para fazer os testes de HIV, de sífilis, de hepatite B e C, mas também está disponível na rede de saúde, né? Então nas unidades básicas, se a pessoa quiser fazer o teste HIV ou de hepatite, também está disponível, né? E além disso a gente procura divulgar os serviços, fazer intervenções nas escolas, fazer intervenções, a gente está tendo atualmente também um projeto junto com as casas de religião de matriz africana, né, que seriam as casas de candomblé. A gente já trabalhou bastante também com as pessoas do EACS e ESF, que são os programas de saúde da família e agentes comunitários. Então, onde a gente pode divulgar a prevenção, onde a gente pode informar as pessoas e fazer esse trabalho, a gente procura fazer parcerias, né? Você estava falando do PSF, dos agentes comunitários. São Vicente está implantando as equipes médicas de atendimento domiciliar. São para pessoas debilitadas, que têm doenças como câncer e outras doenças congênitas. E você estava falando da hepatite. Eu fiz uma indicação, um pedido, e o EMAD é um pedido meu para o doutor Eduardo a ser implantado em São Vicente. Estavam com um problema lá que uma das empresas contestou. Aliás, eu briguei com o Eduardo por causa dessa empresa, que ela tem problemas no Brasil inteiro jurídico com o Ministério Público. E vocês vão fazer uma aquisição fantástica e você vai se apaixonar, porque um dos coordenadores técnicos do EMAD é o Dr. Walter Suman, um médico que curou vários amigos meus de hepatite. E ele é médico intensivista. E ele é um camarada fantástico e vai acabar convivendo com você por causa dessa hepatite. Beto, eu vi várias vezes, li várias vezes e assisti uma palestra tua na internet essa madrugada, que os grupos de apoio e as casas de apoio são importantíssimos no tratamento e na difusão da informação para o combate ao HIV e à AIDS, que são duas coisas diferentes. O camarada pode ter o HIV e a doença pode não se manifestar. Exatamente. E hoje, em média, são registrados quase 38 mil casos de AIDS no Brasil. E eu queria que você me respondesse, com a tua sinceridade e tudo, por que não se ajuda mais essas ONGs, essas casas de apoio, esses grupos de apoio? Por que não se leva hoje, por exemplo, o Beto Volpe, que é muito antes de chegar ao stand-up aí, era um camarada que fazia show, cantava e motivava centenas de pessoas que acordaram um dia e falaram: porra, eu sou aidético. O que aconteceu? O que está acontecendo, Beto? O que está acontecendo assim, o coquetel tem muitos efeitos colaterais, a gente já sabe disso e tal, mas o principal deles foi fazer com que as pessoas que vivem com HIV tivessem uma opção, que antes era ou morria brigando ou morria em casa, né? E aí com o coquetel apareceu uma terceira via: vou viver escondido, vou ficar na minha, porque o preconceito ainda é muito grande. Essa história de brasileiro bonzinho é uma falácia. O brasileiro é preconceituoso, uma barbaridade, né? E daquele preconceito velado, que é o mais covarde que existe. E então do
do principal componente da luta contra a AIDS, que é a participação das pessoas vivendo com HIV. Né? Os ativistas são sempre os mesmos, a gente está cansado, está todo mundo cheio de problemas de saúde e tal. Então, isso é uma coisa. Por outro lado, mundialmente, as doenças infecciosas perderam status. Mesmo até a hepatite nem chegou a conseguir status, né? Porque quando se faz o fique sabendo da hepatite, é fique sabendo que você vai dançar. Porque não tem tratamento para todo mundo, o acesso ao tratamento ideal ainda é um sonho para muita gente com hepatites virais, né? Eu perdi um amigo em 30 dias, o fígado dele explodiu. E ele foi diagnosticado com hantavírus, e eu tenho certeza que foi hepatite. Pois é. Então, e o mundo inteiro virou sua atenção para as doenças autoimunes, como câncer, por exemplo. Tem um desenho animado que eu gosto, uma barbaridade, South Park, que são 4 meninos e um deles é terrível, é egoísta, ele contrai HIV e faz um show beneficente a ele mesmo, né? E chama o Elton John, e o Elton John não vai ninguém no show. Aí cadê o Elton John? Ah, desculpa, Sir Elton pediu desculpas por não vir, porque ele foi fazer um show para as vítimas de câncer que estão dando muito mais mídia do que a AIDS. Quer dizer, o humor, mais uma vez, pega o centro da questão, né? Bem isso mesmo. Então, com isso, a imprensa deixou de veicular, os financiadores deixaram de investir dinheiro, o governo deixou de priorizar a AIDS nas doenças infecciosas, até hepatites, e a gente está indo no mato sem cachorro. O Grupo Ipupiara, que é o que eu ainda presido, né, porque a firma continua aberta, mas as atividades estão encerradas. A APES de Praia Grande, o IEPAS de Santos, GE de Itanhaém, as ONGs AIDS estão fechando numa escala mundial. O grupo, uma das maiores associações do mundo, que é o grupo de soropositivos de Nova York, entrou com concordata. Né? Então não é um fenômeno exclusivamente de São Vicente, Santos ou do Brasil, é mundialmente a AIDS perdeu status. Só que nós estamos falando de uma doença infecciosa. Vai acontecer, e já está começando a acontecer, a mesma coisa que aconteceu com a tuberculose. Descobriu-se tratamento, tudo, está tranquila a situação. Relaxou-se, o que nós temos hoje? A nossa região e o Rio de Janeiro tem índices de tuberculose compatíveis com o da Índia, que é o país mais afetado do mundo. E agora também não é só aquela doença de pobre como era antigamente, é a doença de pobre. Hoje qualquer lugar está aglomerado. Você vai no cinema que está aglomerado, você vai em qualquer lugar. Você vê essa questão da tuberculose, a própria pneumonia. Eu estou tentando curar uma pneumonia aí há mais de 60 dias, e aí o meu médico acabou diagnosticando que era um problema da falta de umidade do ar. A pneumonia mata hoje, por estatística, uma pessoa por dia na Baixada Santista. E é uma doença viral que depois ela acaba mutando para uma tuberculose e para um outro tipo de problema. Agora, Beto, eu estava falando aqui que um dos maiores fatores que mata da AIDS é a falta de informação, que é um gancho que eu vou dar para uma pergunta que eu vou fazer para a Paula aqui. Mas eu acho que muita gente morre de depressão também quando descobre que tem AIDS, sem né? dúvida nenhuma. E aí vem a importância do teu trabalho, que nem eu vi você lá, de chapeuzinho, cantando e tudo, de motivar essas pessoas e falar, gente, eu tô vivo. Você pode ser um Beto Volpi e ter mais 23, 24 anos de vida, né? E tem muita gente que é assim também, né? Tem muita gente que espelha exemplos maravilhosos. Agora, que nem como a Paula falou, o problema hoje está que as pessoas têm o resultado, muitas vezes no óbito, ou numa internação hospitalar, aí pode ser tarde demais. Né? Agora, uma coisa que também não fecha é a conta do governo, que desde que eu comecei como militante, já faz 13 anos, são 600 mil pessoas com AIDS no país. Não muda isso? Não, não é verdade. Tem 38 mil infecções por ano e 11 mil mortes. Espera aí. Essa conta não está fechando. Não é verdade. E sabe eles aumentaram para 12 mil agora. 12 mil. Só que eles não levam em consideração essa mortalidade que o governo apura, não leva em consideração as mortes por efeitos colaterais, que caem na caixinha da cardíacos, na caixinha de câncer, na caixinha... Pneumonia. Mas a fator base foi a infecção por um vírus que necessitou de um tratamento que causa a falta de imunidade. E, na verdade, ele não prescreve lá que o camarada morreu de AIDS, ele prescreve que o cara morreu de pneumonia. Coração, ou de câncer, tudo. Paulinha, além desse problema da juventude aí, se imputava muito a questão da AIDS, as drogas injetáveis, né? Hoje a gente tem drogas muito piores que injetáveis e temos fatores de aceleração hoje de contaminação muito maiores, tá? E além do problema do jovem ser altamente desinformado, ser muito mais irresponsável, porque você é meu contemporâneo, eu tenho 50, você vai fazer 52,
a gente teve uma outra juventude, uma outra época. Ser responsável não matava naquela época. A gente era muito mais responsável que essa molecada aí. E o problema da terceira idade, hein? Que é o velhinho que toma aquele comprimido azul e fala assim, que nem o Obama, I can, agora eu posso. Como é que você faz aí para fazer essa prevenção, esse esclarecimento num camarada com 50, 60 anos que acha que sabe tudo? Pois é uma situação bastante complicada, né? Porque tem também a questão cultural, né? Que é uma pessoa que não cresceu nesse meio, não cresceu com a questão da camisinha o tempo inteiro do lado, né? Não cresceu num meio onde sempre se falava disso. Então a gente tem mesmo, né? As pessoas da terceira idade, como a gente encontra muita dificuldade em convencê-los, né? A questão do risco, do uso do preservativo, e a gente procura estar sempre próximo, né? Então, assim, a gente tem também uma parceria com o Clube da Terceira Idade, lá de São Vicente, a gente já fez trabalhos lá dentro, já fez testagem lá dentro, e a gente está sempre procurando passar essas informações para eles da importância da prevenção, né? Mas assim, é interessante também porque eles têm interesse em fazer o teste, eles têm interesse em ter a informação. Então a gente o nosso serviço, ele fica bem na frente da rua. E aí a gente tem no vidro uma chamadinha, que teste de HIV, de sífilis, de hepatite B e C. E eles se interessam muito, né? Quando eles leem ali, né, que eles podem fazer o teste ali, eles vão lá, eles fazem o teste, eles se interessam. Então, nesse ponto também é uma população fácil de trabalhar, porque eles são curiosos, né? Eles querem fazer o exame, né? Ô Beto, eu vou te contar uma passagem minha de 1996, que uma secretária de uma multinacional casou virgem, o marido dela contraiu a doença, passou para ela, e ela matou um departamento inteiro da multinacional. Matou, mas pelo menos uns 8 caras morreram em 96, tá? Então, você vê que, logicamente, passa por um problema de informação, tá? E você estava falando da questão dos 600 mil casos. Eu vou te dar um número aí dos últimos 5 anos, só no estado da Paraíba. Foram 2.207 casos notificados. Desse total, a faixa etária de maior quantidade de registros era de 30 a 39 anos, não são muito jovens, tá? Seguido por 40 a 49 anos, tá? E de 20 a 29 anos. Então você vê que a AIDS é uma doença que ficou velha também. Você não vê a molecada aí na faixa dos 15 aos 19... contrair, talvez por causa da internet. Aí nem tudo que está escrito a gente deve acreditar, tá? Mas eu sei, eu li agora, esqueci de trazer, que você tem uma briga aí. Eu, pessoalmente, sou um ativista das causas do autismo. Estou querendo trazer a São Vicente o doutor José Salomão Schwartz, que fez uma palestra no Guarujá, quinta-feira, brilhante sobre o autismo. O autismo já é um caso de saúde pública, tá? E o meu filho toma 2 remédios. Eu sei que você chegou numa época a tomar 40 comprimidos. Eu estou em 26, tá pouco hoje. Meu filho toma hoje Respiridona e toma Neuleptil. E eu não consigo pegar esse remédio na rede pública. Como é que uma pessoa soropositiva hoje consegue obter esses kits que são caríssimos? E não adianta você conseguir um e não conseguir o outro. Você tem que tomar aquilo lá tudo conjugado, Beto. O coquetel até faz um certo tempinho que não tem falta. Também depois de uma manifestação que a gente fez em 2010 lá em Brasília, que a gente arrebentou com a cara do então ministro temporal, né? E o coquetel, mas muitos lugares têm problemas sérios em medicamentos para fazer profilaxia para a doença, para tratar os efeitos colaterais e tudo isso. Queria pegar um gancho de uma coisa que vocês estavam falando sobre as testagens de sífilis, tudo. As DSTs caíram de moda, né? Só que o que está aumentando o número de casos de câncer de boca, língua e laringe pela prática, não, só uma chupadinha. Né? Não quero pegar, eles vão dar só uma chupadinha. Está aumentando vertiginosamente o número de casos de câncer do aparelho digestivo superior, né?
por conta da chupetinha aqui sem camisinha. Né? E assim, querendo complementar também, o meu serviço, como é um serviço específico de testagem, a gente tem visto também um aumento de casos de sífilis. Né? Que era uma doença teoricamente extinta, né? Ela chegou a níveis aí... Ou escondida, né? Mas nos últimos anos tem aumentado bastante. Porque a gente ouvia falar muito de sífilis no século XIX, no século XVIII, até por problema de higiene. Sim, né? Claro. E me assusta você falar que está aumentando o número... Eu acompanho a hanseníase, tá? Que todo mundo fala que é a lepra, mas é a doença de Hansen. Mas essa questão do Beto é engraçado, né, Beto? Eu vi essa questão do câncer de boca, do câncer de laringe, tudo, associada sempre ao cigarro. Eu não tinha essa visão aí da questão sexual da incidência do câncer. Do HPV. É causado pelo HPV. Que é a famosa crista de galo, a DST mais comum no território nacional. Eu não sabia disso aí. Como eu vejo aí no norte índices assustadores de câncer de pênis. Que eu vi uma matéria no outro dia na televisão, e o pessoal falando que a maioria dos casos deve ser a higiene, né? Mas eu particularmente tratava o câncer de boca e tudo como uma doença relacionada ao cigarro. É interessante, inclusive, que o prefeito de uma cidade do Nordeste, ele teve que ir à praça pública, com um médico do lado, tirar o pinto dele para fora e lavar no chafariz que tinha no meio da praça. Você tem que fazer isso. Higiene. Aí só quando a população viu o coronel local fazendo, que o pessoal começou a fazer. Na internet tem uma campanha no Facebook agora, lave o pinto. Sabe, a higiene, a maior parte das problemas que a gente tem decorre da falta de higiene. A gente tem até esse problema de não lavar as mãos, né? Inclusive, a expectativa de vida do Japão, que é altíssima, é devido a dois comportamentos super simples. Lavar a mão toda hora e deixar o sapato lá de fora da casa. Esses dois fatores fazem com que o Japão tenha essa expectativa de vida tão alta. Eu tive um tio que morreu de HIV, morreu em Lisboa, era um cara fantástico, foi na década de 70 para o Japão, trabalhar na embaixada do Japão, foi o homem que me ensinou a fotografar, ele era considerado um dos 5 maiores artistas contemporâneos do Japão, e acabou falecendo em Lisboa, e o cara que me ensinou a fumar charuto, que agora eu abandonei essa prática, até por causa do câncer de boca. Depois da Mônica Lewinsky também ficou complicado. Né? Mas eu adoro, o charuto é uma coisa altamente relaxante, mas eu andei com a garganta há muito tempo irritada, e eu resolvi abolir, e eu fumava realmente todo dia, mas em 1970, meu tio trouxe umas fotos para mim, e eu já fiquei impressionado no Japão. Quando o camarada fica resfriado, tem uma gripe, ele automaticamente coloca aquela máscara para não contaminar o restante da população, que é uma população imensa, né? Então o japonês respeita, na verdade, a liberdade do próximo, que a gente não tem isso aqui no Brasil, né? Agora, esse negócio de deixar o sapato de fora, a minha cunhada teve esse costume lá no apartamento que eu moro hoje, e ela passou isso pro meu zelador. Só que os caras deixam o sapato também tudo jogado, né? Tem que ter arrumadinho lá na entrada, né? Faltou ensinar a parte. A organização. Então quer dizer que essa questão do abastecimento dos kits deu uma normalizada. Beto, e o que a gente vai fazer aí, inicialmente, para motivar a imprensa e motivar, por exemplo, os empresários e todo esse pessoal aí a dar atenção devida hoje até a tua organização, que tem trabalhos aí fantásticos prestados à população da Baixada Santista? Olha, eu sou uma pessoa otimista, né? Se não fosse assim, eu não estaria há 24 anos segurando essa barra. Mas eu não estou vendo muitas alternativas, não. O mundo está caminhando para uma sociedade individualista, uma barbaridade, né? Em que as pessoas não se preocupam, o próximo não se preocupam nem consigo mesmo. Eu sugeri para o secretário de Educação de São Vicente dela adotar chapeuzinho vermelho em tudo que é do pré ao pós-doutorado, porque o pessoal continua achando o caminho mais conveniente, o mais curto, não é sustentável. Você tem que trabalhar o caminho todo. Isso daí interfere na saúde, interfere em todas as áreas. Então, a capacitação para empregos as pessoas não estão tendo.
Hoje é tudo rapidinho. Ali mesmo você consegue, você diz com o nome, você consegue uma pizza, uma prostituta, o que você quiser. Você não precisa ter trabalho para as coisas. Então dá a impressão de que tudo é assim. Né? Construção de uma amizade, construção de um relacionamento, não deu certo, acaba ou mata. Né? Viramos uma sociedade imediatista. Imediatista, exatamente. E isso daí interfere barbaramente na prevenção, na assistência e tudo isso. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo e eu gostaria de lembrá-los que nós estamos aqui diariamente das 19 às 20 horas com uma reprise ao meio-dia no canal 11 da NET Digital, no canal 18 da NET Analógica, futuramente, se tudo der certo, nas parabólicas, e na rede mundial de computadores, aí na internet. Você pode nos assistir no nosso YouTube, no TV Com Debate com o Manuel Vergara. Você pode nos assistir no nosso site www.tvcomdebatesv.com.br e em todas as redes sociais, no Facebook, onde estiver disponível, aí você pode assistir o nosso programa. A gente já volta já, fique com a gente. Você está na TV Comunitária em São Vicente, Praia Grande. TV Com. Olá família, eu sou o Doutor Família, estou com você de segunda a sábado às 18h30 aqui na TV Com, canal 11. Olha, toda semana um tema diferente para abençoar a sua vida e a sua família. Não esqueça, de segunda a sábado às 18h30, família é um projeto de Deus. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Você está na TV Com São Vicente, Praia Grande. Entre em contato conosco pelos e-mails tvcomsãovicente@hotmail.com ou tvcompraiagrande@hotmail.com. A sua TV comunitária em São Vicente, Praia Grande. TV Com. Você que gosta de uma revista de moda e muita coisa bonita, não pode perder o meu programa Revista Biclô, todo domingo às 18h30, com reprises às quartas-feiras às 10h30 da manhã. Te espero aqui na TV Com, canal 11 da NET. Estamos de volta com o TV Com Debate. Eu estou entrevistando aqui um camarada que eu sou fã, que é o Beto Volpi, um militante, um homem aí que praticamente pôs aí a sua vida nesses últimos 23 anos em motivar e fornecer informações sobre a AIDS e o HIV, que são coisas diferentes. Você pode ser portador de HIV e a doença não se manifestar, e
e você pode ter a AIDS manifestada. É isso, né, Beto? É isso mais mesmo. ou menos aí. Paula, a gente estava falando nos bastidores aqui, e eu vou te pegar... Você é médica, Paula? Qual é a tua formação? Psicóloga. Você é psicóloga? Então você está no lugar certo, com 2 loucos aqui, você está no lugar certo. E se passa, na verdade, pela tua profissão, até porque pelo que eu estava falando com o Beto aqui da depressão, né? Por isso que você está naquele lugar, até para quando o camarada não ter aquele impacto. Paula, nós tivemos uma palestra, que nem eu falei, do Salomão, e eu tenho um filho, que ele tem 13 anos, e ele é portador de autismo. Resumindo rapidamente, o autismo é um cromossomo que ele tem um cabelo curtinho que nem o teu. Todo cromossomo tem um cabelão compridão de roqueiro. O autista tem um cabelo curtinho do cromossomo, tá? E eu venho acompanhando de perto o trabalho de um cientista, de um médico brasileiro, na Universidade da Califórnia, que agora está estendida para a Universidade de Stanford, chamado Alisson Murietti, tá? Que baseado na experiência de um cientista alemão, um cientista japonês, na década de 90, eles estão fazendo um negócio chamado reprogramação de células, que vai de encontro à questão da AIDS. Então, o que ele faz, por exemplo, tá? Ele pega aquele cromossomo, que teoricamente está careca, e ele reprograma aquele cromossomo para ele voltar ao nascimento dele, ao zigoto, se eu não me engano, né? E aí o cromossomo vem cabeludo. Isso foi um trabalho que começou no Japão com o Tanaka, com golfinhos. Stanford está muito adiantada nessa reprogramação de células, de células, e eles vêm inclusive zerando as células, tá? A gente vem lendo muita coisa, muita gente se discute aí, intramuros, que a AIDS tem cura. Ela só não foi disponibilizada porque os laboratórios querem continuar ganhando milhões, tá? Como é que está essa questão da pesquisa do fator gerador da AIDS, que ataca basicamente o sistema imunológico, tá? Os linfócitos. Eu sei que o Beto acompanha, nós vamos depois passar a bola para o Beto, mas você que está envolvida no CTA, como é que você está vendo aí o desenvolvimento para a cura da AIDS, que eu pessoalmente, um camarada que leio muito sobre célula-tronco, e o Beto estava falando até de uma matéria super interessante, acredito que a AIDS já esteja até curada. Então, na verdade, assim, a questão da cura da AIDS é uma coisa que se busca desde o começo da epidemia, né? Então, tem uma série de linhas de pesquisa que vão desde vacina a tratamentos, enfim. Mas, assim, o que parece que está se tornando mais evidente com o passar do tempo é que quanto mais cedo você tentar combater, né, ou tentar impedir com que esse vírus se manifeste. Se manifeste assim, ou se ligue às células de defesa, você vai acabar criando na pessoa uma situação de cura, né? Então, mesmo que a pessoa entre em contato com o vírus, se você entra com uma medicação, você entra com algum procedimento, você pode impedir com que esse vírus se multiplique e se instale nas células. Então, acho que a questão da cura, ela está partindo um pouco para isso, pelo menos no momento, né? Fora as outras pesquisas de vacina, de outras coisas, né? Tanto que a prevenção hoje em dia não se fala só da questão da camisinha, né? Tem outras metodologias que estão sendo faladas, né? Que é a profilaxia pós-exposição, é uma delas, né? Que você entra com a medicação em até 72 horas, que a pessoa se expôs, em alguns casos, não são para todos, além da camisinha, além da testagem. Então tem uma série de coisas novas vindo por aí, e essa questão da cura está passando um pouco por essa questão mesmo da medicação, né? De você conseguir impedir com que o vírus entre na célula de começo. O Beto, eu vi uma animação aí no YouTube, que vai de encontro ao que ela falou, que parece que o medicamento ele faz uma impermeabilização do vírus, até para ele não se expandir, tá? Você estava comentando comigo que é super interessante, fez uma matéria e tudo. Como é que você vê aí, como é que está a evolução
para se chegar aí à cura definitiva da AIDS? Como a Paula falou, desde que se conhece a AIDS, existem pesquisas para descobrir a cura. Porque a AIDS matou muita gente, matou muitas pessoas queridas, artistas. E mata ainda. Mata, continua matando. A gente perdeu aí uma geração inteira aí por causa da AIDS. Eu posso falar rapidamente para você aí, alguns dos meus ídolos aí, Cazuza, que você tanto venera, o próprio Fred Mercury. Sim, Sandra Brea, teve um monte de gente. Teve muita gente, Lauro Corona, teve muita gente. Mas como o estava falando, tem a pesquisa da AIDS desde que se conhece a AIDS. Só que com a descoberta do coquetel, entra uma coisa que você falou, opa, tem um tratamento caro, né, para o resto da vida. Por que a gente vai pesquisar a cura? Vamos pesquisar medicamentos. Então, com a descoberta do coquetel, a pesquisa de cura caiu mais de 90% o investimento em pesquisa de cura. Só recentemente que foi visto que a AIDS não é aquela coisa cartesiana que a gente imaginava, tá, o remedinho fica bom. Não, tem efeitos colaterais, tem a mutação do vírus, tem uma série de circunstâncias que tornam a AIDS cada vez mais grave, cada vez mais complexo o tratamento, mais caro. Então voltou-se a pesquisar a cura da AIDS. E tem uma série de linhas, tem essa impermeabilização, é a inibição do CCR5, que é um receptor que faz a ligação do HIV à célula. Tem pesquisa que ela atinge mais, diz que é um tipo de um linfócito chamado CD4+. CD4, exatamente. Diz que ela é o mais sensível, né? E tem pesquisas medicamentosas, tem pesquisa com célula-tronco, tem pesquisa com engenharia genética. Agora, um caminho que é muito promissor, tem um grupo de cientistas que já faz alguns anos, estava meio ocioso, vamos fazer um joguinho, fizeram um joguinho online, né, do mundo inteiro, tudo, brincando de desvendar dilemas. A Sociedade Internacional de AIDS, que congrega milhares de cientistas do mundo inteiro, meio ironicamente falou, vamos ver o que eles fazem, né? Olha, nós estamos com essa determinada proteína, há 12 anos estamos tentando entender por que essa proteína se comporta dessa forma. Se a gente descobrir, vai ser um grande passo com relação ao Alzheimer, uma série de doenças. E dando um sorrisinho irônico, em 2 semanas eles resolveram. Uma coisa que se tentava resolver há 12 anos. Quer dizer, qual é o diferencial? Ali é uma cooperação. No nosso mundo, é patente, é lucro, é acionista, né? É o capital em primeiro lugar. A Sociedade Internacional de AIDS, estimulada por esse resultado, já entregou o ano passado para esse grupo a cura e a vacina da AIDS. Então eu tenho muita esperança que em breve a gente vá ver uma cura, o final desse pesadelo. Mas por enquanto é bom sempre lembrar, a AIDS não tem cura. A AIDS continua matando e matando muita gente. O que mudou foi apenas o foco, não somente da mídia, mas dos governos, dos investidores, da sociedade em geral. O Grupo Ipupiara está fechando suas portas, infelizmente, por conta disso. Por mais que a gente tenha uma verba municipal, tudo, mas cadê o apoio comunitário? Sem apoio comunitário não se consegue nada. Então a gente precisa motivar a comunidade a retomar seus olhar para as doenças infecciosas, voltando a falar também de hepatites, as DSTs, porque senão com esse imediatismo e o pouco caso que as pessoas fazem com relação à consequência de seus atos, você dirige carro. Quantos ciclistas e motociclistas você deixa de matar por dia? Porque você se preocupou com eles. E eu me preocupo. Por exemplo, olha, ontem aconteceu uma coisa impressionante. Eu moro na Praia da Enseada e no final da minha rua, na outra ponta, era uma comunidade pobre, hoje com a infraestrutura é um bairro, mas tem um baile funk. E é incrível, Beto, toda segunda-feira de madrugada se estoura um carro ou um motociclista. E eu levanto normalmente 6 horas da manhã, porque eu tenho que estar na balsa 7h20 para poder chegar aqui 8h30, né, por um horário. Deixo meu filho na escola, deixo meus filhos na escola. E era umas 5:50, eu ouvi aquele barulho seco, brum, brum. Eu levantei, tava uma moto caída na árvore lá, assim, a uns 50 metros da minha casa. O cara, teoricamente, morto, e o garupa gritando, desesperado. Falei, morreu, pelo barulho que fez e tudo. E os caras chegavam lá, mexiam, o cara não se mexia. Eu falei, morreu. Deu 20 minutos, o defunto levantou. Quer dizer, eu acho que o anjo da guarda dele estava de prontidão. Então, a gente tem que ter essa... Agora, nessa preocupação, e indo buscar algumas informações para poder
conseguir fazer um programa com nível com vocês, até porque vocês são estudiosos disso aí, né? Eu fiquei muito impressionado com uma matéria que eu li nos Estados Unidos, matéria dessa semana, que uma escola nos Estados Unidos colocou 2 irmãos para fora porque eles eram soropositivos, a pedido dos pais. E aí eu remeto para uma pergunta que eu vi acontecer isso na década de 80, na década de 90, porque se achava que a AIDS se pegava pelo ar, e de não chegar perto e tudo. Quando o camarada detectava que ele era soro positivo, ele já ganhava a demissão dele do emprego. Não vou manter esse cara com AIDS aqui, um aidético aqui na minha empresa. O Beto... Inclusive usando esse termo mesmo, né? Acho que é um termo horroroso. É um negócio discriminatório ao extremo, porque a AIDS é uma doença como qualquer outra. Sim. Você tem que tratar. Logicamente, ela tem uma incidência de morte maior, ela ataca com mais força, mas eu acho muito pior que a AIDS, por exemplo, a hanseníase. Porque você não pode usar um banheiro preocupado com as outras pessoas que vão usar, você entendeu? Porque a hanseníase é altamente contaminatória. Mas você vê que, por outro lado, assim como os pais dos Estados Unidos que não quiseram que aquelas 2 pessoas com HIV frequentassem a escola, tem o mesmo problema aqui no Brasil. Eu sou impedido de falar em várias escolas e tudo. Por exemplo, eu dei uma palestra no ciclo do Menor Patrulheiro, em São Vicente. Poxa, eu perdi por 2 votos. Eu fiquei 1h30 com aqueles adolescentes. Na escolha para paraninfo da turma de formatura, eu perdi por 2 votos por professor de educação física querido deles, né? Quer dizer, teve uma aceitação violenta. Não voltei mais lá, porque os pais acharam que a gente falou sobre isso. Meus filhos não têm idade para isso ainda. Meu Deus do céu, com 8, 9 anos, a pessoa já está deslizando o dedinho e já pesquisando as coisas. Você olha hoje aí as novelas, a Globo, você pega a molecadinha da Malhação aí, o sexo é um assunto normal aí para menina. Eu fui numa festa de 15 anos. O sexo, né? E a camisinha? E a camisinha? Não, né? a camisinha. Mesmo na novela das 9 também, quando o Ministério da Saúde quis implementar a saúde nas escolas com a disponibilização de preservativos nas escolas, foi aquela grita tal, e o jornalista da Globo perguntou, o senhor não acha que, era o doutor Dirceu Greco na época, o diretor do Departamento de AIDS do Ministério, o senhor não acha que isso pode estimular a sexualidade precoce dos nossos adolescentes? Ele falou, desculpa, mas quem estimula a sexualidade precoce dos adolescentes é a sua emissora, em cujas novelas as pessoas só comem, bebem e trepam. Só. Né? Ninguém trabalha, ninguém usa prevenção, ninguém faz nada. É só montado nesse trinômio. Bebida, comida e trepar. Acabou. Está complicado isso. É uma sociedade que a gente vê muito hipócrita, né? As pessoas deixam de se relacionar com uma pessoa com HIV, com receios, tudo, mas no happy hour... depois da 2ª, 3ª dose, vamos embora. Paula, ele estava falando uma coisa que eu acho fantástica, que é o trabalho de você ir na escola e levar informação. Para a gente vai ser assim, eu tenho 2 filhos, um de 16 e um de 14, vai fazer 14 agora em dezembro, vão ser sempre crianças, né? O Beto está com a mãe dele aí fora, aí o Beto idolatra a mãe dele. Para a mãe dele, o Beto vai ser sempre uma criança. Com 52 anos, a gente sempre é uma criança, é sempre um menino, né? E como é que é, Paula, quando você chega, você que trabalha lá, quando você dá informação para um camarada, por exemplo, ou para um jovem que ele contraiu o vírus, hein? Como é que é a reação? Porque cai o mundo dessa pessoa, né? Porque, até por causa da mistificação da AIDS, né? Como é que é a reação, assim? Ainda existe os casos da pessoa ir a suicídio e tudo por causa disso? Achar que vai morrer ou diminuir um pouco até por causa do efeito do coquetel? Então, essa impressão que a pessoa tem, né, de que da morte, né, é uma impressão que ainda existe hoje, né? Então, quando você entrega um resultado, a primeira coisa que a pessoa pensa, geralmente, é assim, como é que eu vou contar para minha família, né? Acho que isso é uma das coisas que aparece bastante. E a outra coisa, o que é que vai ser da minha vida, né? Então, a gente procura trabalhar isso, né? Assim, acho que a gente tem que respeitar as fases que a pessoa vai passar também, né? Ninguém recebe uma notícia dessa e vai ficar feliz e contente e sair pulando,
né? Então, assim, a gente tem que respeitar as fases, né? A pessoa vai ficar mal, vai ficar um pouco deprimida. Vocês fazem um acompanhamento naquela pessoa depois? Então, como o centro de testagem ele é específico só para fazer a testagem, a gente faz o acompanhamento dessa pessoa é feito no serviço especializado do tratamento, né? Que tem uma equipe que tem psicólogos, né? Tem assistente social, fisioterapeuta, médicos, enfermeiros. Não vou nem citar todo mundo, senão vou ser injusta aqui, mas tem uma equipe, farmácia, né? E lá eles têm esse acompanhamento, mas a gente está sempre disponível no CTA se a pessoa quiser voltar, quiser conversar, né? Casos assim de suicídios, assim, acho que são raros, né? Não vou dizer que são impossíveis. Mas havia muitos, né? Na década de 80, né, Beto? Ou direto ou indiretamente. Eu sou um que tentei suicídio aos poucos, cheirando cocaína. Que nem um louco. Na década de 90 eu falei, meu Deus, eu vou morrer, então deixa eu ficar louco. Mas eu em São Paulo, por exemplo, muita gente se joga de viaduto e tudo. Eu vi muitos casos de suicídio. Eu te falo pelo que eu vi, pelo que eu li, né? Assim, eu não sei se atualmente por isso a minha preocupação... Até porque a estatística de suicídio é uma coisa meio complicada, né? A estatística, você sabe que... Você não consegue descobrir porque que a pessoa... Eu levei uma vez a minha esposa grávida do primeiro filho no médico e eu tinha 9 gatos. O meu gato mais leve lá era 10 quilos. Eu tinha muita preocupação daquela doença que o gato passa para a pessoa, toxoplasmose. E eu tinha essa preocupação, porque os gatos dormiam na cama, tomavam banho, a gente tinha aquela higiene, tinha tudo. E eu falei, doutor, minha esposa está grávida aí de 3 meses, eu estou preocupado. Como é que o pessoal tem o trabalho de prevenção, a toxoplasmose e tudo? Ele falou, Manuel, não existe estatística no Brasil. E não existe mesmo nenhum tipo de estatística, você não vê investimento em pesquisa, não vê nada. Devido a isso, viu, Beto, eu que fui um cara de vida louca, não cheguei logicamente, a consumir cocaína e tudo, mas tive a minha fase pela faculdade lá, fui um grande frequentador das Bocas de Santos, na década de 70. Casablanca, Oslo Bar. Com o advento da AIDS, e eu falo isso porque a gente era irresponsável, nós que temos até um pouco mais de idade, a gente tem alguma, vamos dizer assim, até resistência de usar camisinha. Eu falo para você, é que eu sou casado, eu com 29 anos, eu tomei uma decisão na minha vida e eu aderi ao PC, ao Pinto Caseiro. Então eu sou casado há 23 anos com a mesma mulher, não pulo fora do meu casamento, eu aproveitei tudo que eu tinha que aproveitar até os 30 anos, fiz tudo que eu tinha que fazer. Hoje vai ter jantar de gala. Com 30 anos, com 30 anos eu cheguei e falei assim, chega, porque tá morrendo gente. Nós pegamos uma fase aí da AIDS, e a AIDS assustou, e eu te falo porque nós somos da mesma geração, mesmo contemporâneo. Quando começou a morrer aquela sequência, Cazuza, começou a morrer muita gente de AIDS, e eu presenciei essa questão lá na Gessilever, dessa secretária que matou um departamento, inclusive, tá? E a esposa do cara que foi o número 1 lá, escreveu um livro, disso aí nós ajudamos ela a escrever um livro, que ela casou virgem, tá? Tá na hora de parar. Porque a gente não via perspectiva de uma solução rápida para a doença, não via nada, tá? E eu não faço parte do grupo de drogas. Só que eu sou um camarada encucado com esse negócio de vírus. E você foi brilhante quando você falou a mutação do vírus. Porque a gente tem um organismo interno que é fantástico, ele se muta todo dia, né, Beto? E eu acho que existe essa preocupação. Então, eu fiz essa opção, casei e sosseguei o rabo, e Deus ainda me deu uma missão fantástica, que é cuidar do meu filho autista. Que quem tem um filho especial na família, ou a família acaba, porque eu faço parte aí de associações, de grupos de apoio, a gente está ali, eu tive a visita de uma avó desesperada que o marido da filha dela não aceitou a criança com autismo, e o autismo é um caso de saúde pública, nas palavras do Salomão. E aí ele vai perfeitamente de encontro à AIDS. Quanto mais cedo você detecta, mais tempo você tem para minimizar o problema, porque o autismo não tem cura. Tá? Então, o que eu vejo na AIDS aí, e aí vai a minha pergunta para você, é o seguinte, Beto. O que a gente vai fazer para proteger uma geração? Porque eu e você sabemos, e a gente brincou aqui, que a estatística não funciona.
que a incidência continua. As drogas estão mais pesadas. A droga injetável era LSD, eu acho que hoje o crack, a bala, a meta, vamos falar meta, e existem drogas muito mais violentas que propagam mais rápido até o vírus. Qual é o caminho aí para a gente recuperar a tua instituição? O que você acha que a gente poderia fazer? Eu te pergunto como jornalista, como é que a gente poderia fazer hoje para retomar essa preocupação com a AIDS, que está com essa falsa sensação de cura, Beto? Com os jovens especificamente, acho que é investir nas escolas, né? É fazer, para você ter uma ideia, o Programa Municipal de STA de São Vicente tem todo um projeto de multiplicadores nas escolas. Tem um orientador pedagógico que olhou para a prótese peniana e falou: eu não encosto nisso nem que me pague. As questões religiosas interferem muito também. Não, Deus vai proteger, não. Peraí, Deus está lá, nos deu livre-arbítrio para a gente decidir o que faz aqui. Que eu acho que também passa pela questão de a gente não poder utilizar as células troncos e tudo. Eu acho que o grande entrave são as questões religiosas. Religiosas, exatamente. Com medo de a gente criar um super-homem, né, Beto? As religiões, a espiritualidade, acho que abre muito a mente das pessoas, mas também tem um poder de cegá-las de uma maneira muito séria, né? Quando você pega com fanatismo, quando você começa a ler, opera com fundamento, né, sendo fundamentalista naquela escritura, etc., você se desvia completamente, você passa a se bitolar e aí você ferra com prevenção AIDS, ferra com tudo. Então a questão das escolas é fundamental. Primeiro tudo, investir na prevenção nas escolas. Os pais pararem de bobagem, seu filho está transando, viu? Está achando que seu filho está dando beijinho, seu filho está transando. Né? Já está, no nosso tempo, quanto mais pessoas beijavam, não, hoje é transar mesmo. E a gente começava mais tarde, né, Beto? Hoje a molecada com 12 anos aí é ativa sexualmente. Ativa, né? Sexualmente, está dando aula para muita gente. Agora, você falou numa questão de ceifou uma geração. Eu sou gay, né? E eu frequento Itararé, sempre frequentei tudo. Eu não sou gay, eu sempre frequentei Itararé. A gente, não, mas eu digo assim, naquele entorno que é um pedaço onde o pessoal se congrega ali tudo, você vê muito jovem, você vê muito idoso. Da nossa faixa etária, são muito poucos. Uma grande parcela morreu e a outra grande parcela fez exatamente o que falou: opa, pinto caseiro. Casou, sumiu, exatamente. Parou. E acho que tem uma preocupação grande agora com esses jovens, né, Beto? Exatamente. A gente está vendo isso também, não só eu tenho aqui, um filho mas de no 16 Brasil. Anos. A tendência no Brasil e no Estado é um aumento também da epidemia novamente, né? Entre os jovens. Entre os jovens. Você vê, eu fui participar dessa palestra e eu não tinha essa informação. Meu filho tem de 2 a 6% de possibilidade de gerar um filho autista. Ele está num grupo de risco. Eu já estou me preparando para falar: filho, você vai ter que fazer uma série de exames se você quiser ter filho, tal. Então eu, como pai, e eu acho que você deve ter, eu tenho uma liberdade dentro da minha casa com a minha mulher, com a minha esposa, com meus filhos, um relacionamento muito aberto. Que eu acho que isso é muito importante. Você não tem que ser um pai. A verdadeira prevenção começa na família. Você sentar na mesa, conversar. Olha, filho, eu tenho uma preocupação que o meu filho é um tutor natural do irmão dele. Ele vai arrumar uma namorada, vai arrumar uma esposa. Será que a esposa dele vai querer cuidar do irmão dele, que é especial? Então, você imagina, por exemplo, um irmão que mais novo ou mais velho, que tem um Beto, que tenha que cuidar do Beto, um moleque de 15 anos com um irmão de 18, porque Deus manteve a tua mãe, graças a Deus. Sim. Mas eu perdi minha mãe, perdi minha avó. Então, você tem toda essa preocupação, toda essa engrenagem aí, que nós, como jornalistas, você como militante, você como profissional, nós temos que empreender, temos que impor, temos que usar todos os veículos que a gente tem para esclarecer para essa juventude aí que existem uma série de doenças como a hepatite, a AIDS, a hanseníase, as DSTs, que são as doenças sexuais transmitíveis, que estão aí, estão fortes, e a gente precisa primeiro cuidar dos nossos e cuidar dos outros também, né? Porque, você lembra daquela campanha: não faça do seu carro uma arma, que a vítima pode ser você? Não faça do seu pinto uma arma, a vítima pode ser você. E a gente tem que tomar conta também do pinto dos outros também, porque ela propaga. Paulinha, foi um prazer ter você aqui. Quero que você volte com o Beto, sem o Beto.
vamos falar muito de DST, eu quero fazer um programa de hepatite, que eu sei que vocês estão fazendo uma campanha nos restaurantes populares lá. Eu sou um combatente da hepatite, que é uma doença silenciosa. Obrigado por você ter vindo. E pode fazer as suas considerações finais aí, que a gente está encerrando o programa aí, querida. Então, eu gostaria de agradecer, né, a presença, a gente está disponível para o que precisar. E acho que é isso, acho que a prevenção é a primeira coisa que a gente tem que pensar mesmo, né? Acho que é melhor prevenir do que remediar, então a gente tem que investir bastante nisso, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que falar com as pessoas, a gente tem que ir para as escolas, né? Mas assim, eu acho que o mais importante é que um programa de AIDS está restrito a algumas pessoas, então a gente não faz nada sozinho, né? Como o Beto estava dizendo, é importante a participação da comunidade, é importante a participação dos pais, dos educadores, porque a gente não consegue atingir 300 mil habitantes sozinhos. É verdade. Né? É então, a multiplicação que ele fala. A gente tem que contar também com a consciência das pessoas de que é importante. Associações comunitárias, isso, todo mundo aí tem que se envolver. Que é importante Beto, investir na prevenção. Obrigado, Paula. Beto, eu era teu fã, agora eu te conheci pessoalmente, sou mais fã ainda, tá? Vou continuar te acompanhando. Eu quero que você use essa tribuna aqui, esse espaço, quando você quiser. Obrigado. Eu sou um homem de internet, o meu viral no Facebook é absurdo. Conte comigo aí para o que você precisar. Espero poder levar você, logicamente, ajudando até a tua instituição, se possível, para ministrar algumas palestras no Guarujá. Eu acho que se a gente paga 100 mil reais para ouvir o Lula, pode pagar um pouquinho para você também, né? Então, você conte comigo aí. Foi um prazer ter você aqui, foi um prazer te conhecer. E vou lá dar um abraço na tua mãe daqui a pouco, que eu não pude levantar aqui, que eles me amarraram aqui, viu, Beto? Eu queria agradecer mais uma vez o convite e lembrar a comunidade que é aquilo que a gente fala sempre, né? Que a AIDS está aí, está solta, está cada vez mais perigosa porque está cada vez mais banalizada. Até voltar a se preocupar e chamar a atenção das famílias. Só um exemplo rapidinho. A nossa assistente lá em casa foi na reunião de pais e mestres do netinho dela de 6 anos. A principal queixa dos educadores era com o teor da conversa das crianças no intervalo, que falava sobre o estupro que viu ontem no Astro, a capação da cabeça. Eu falei, gente, isso daí passa 11h30. Papai e mamãe estavam do lado e acharam mais cômodo deixar assistir do que explicar por que não deveria assistir. Vamos retomar os valores, gente. Retomar valores não é questão de moralismo, não é questão de, mas a questão de ética. A ética tem que ser retomada. Obrigado, Beto, de novo. Bom, meus amigos, obrigado pela sua companhia. Nós estamos aqui na TV Com de São Vicente, TV Com de Praia Grande, e a gente conta aí com a sua audiência, com o seu carinho no próximo programa. E nos provoque aí pela internet, pelas redes sociais, mande a sua pauta, mande a sua sugestão, que nós estamos aqui para levar entretenimento e informação para você. Boa noite a todos.